E eu quero dizer para você que está aí do outro lado da internet que você é servo de Jesus, assim como eu sou e como, graças a Deus, todos nós somos. Então sejam todos muito bem-vindos, mesmo aí na sua casa. E hoje, inclusive, você que está em casa vai ter um aprendizado muito importante. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 3. Obrigado, Barão. Aqui, irmãos, a gente vai ter o desenvolvimento de alguns conceitos que são muito importantes para a nossa vida. Essa semana, estava conversando com o irmão Mário. Aliás, um grande abraço, irmão Mário, lá de Valinhos, e todos os irmãos lá de Valinhos. Deus abençoe a todos eles. Logo, logo estão conosco aí na ceia, em nome de Jesus. E nós estávamos falando algo interessante sobre a questão, entre outros assuntos, estávamos falando sobre a questão do pessoal falar bastante em Maria na Igreja Católica e tal, né? E o que acaba, muitas vezes... Aliás, um dia eu vou pregar sobre Maria, que ainda não deu tempo, mas merece uma pregação. Mas não para criticar Maria, né? Porque Maria, afinal de contas, foi ela a mãe do Salvador, né? Merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Mas ao mesmo tempo que algumas pessoas que são evangélicas criticam, né, e dizem que existe uma adoração a Maria, se você parar para prestar atenção, dentro da igreja evangélica, a gente também tem um problema. Quer ver por quê? Se eu perguntar para os irmãos, a nossa fé, ela tem que ser centralizada em quem? Em Cristo Jesus, não é? Então Jesus é o alicerce, conforme a gente vai trabalhar aqui hoje. Mas, você já notou como nós damos destaque aos apóstolos, por exemplo? E tem apóstolo que a gente fala mais nele do que em Jesus. Já prestaram atenção nisso? Está querendo dar um negócio aqui, Barão? Não sei se tem alguma coisa ligada aqui. Então, o que acontece? A gente acaba, muitas vezes, dando mais ênfase a certos apóstolos do que ao próprio Jesus. Parece que a mensagem é dos apóstolos. E a gente acaba deixando meio que de lado que o centro da fé é Jesus. Fala-se muito em Pedro, fala-se muito em Paulo, fala-se muito em João. Foram os apóstolos que mais se destacaram. Mas nós temos que tomar esse cuidado de respeitá-los, ter carinho por eles, mas entender que o fundamento é Cristo. E a carta aos Coríntios, aqui no capítulo 3, o próprio Paulo vai explicar isso daí para aqueles irmãos que estavam na cidade de Corinto. E esse capítulo 3, ele é muito rico em aprendizado. Então eu quero que os irmãos prestem bastante atenção para que você possa crescer nesse sentido. Paulo começa dizendo assim: e eu, irmãos, vou terminar logo esse café aqui que fica mais fácil. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões,
Não sois porventuras carnais e andais segundo os homens? Irmãos, aqui tem um detalhe muito interessante que nós precisamos compreender. Paulo diz que não dava dano para falar para eles como pessoas espirituais. A Bíblia, ela traz, né? Ela traz pelo menos 3 tipos de cristãos. Eu já fiz essa pregação há muitos anos atrás e eu vou trazê-la novamente. 3 tipos de cristãos. Tem o cristão que é espiritual, tem o cristão que é carnal e tem o cristão que anda como um homem natural. Então aqui no caso, o Paulo está falando desses cristãos que andavam como homens naturais. Eu tenho muita coisa para ensinar para vocês, Paulo está dizendo, mas não dá para ensinar, porque vocês ainda estão no leite, vocês não estão no alimento sólido. Irmãos, e é interessante que o desenvolvimento do cristão, ele é um desenvolvimento similar ao de uma criança. O processo é igual. Ninguém entra na fé cristã já, né, sabendo de tudo, conseguindo fazer as conexões teológicas, nada disso. Preste atenção que desde que você começou a acompanhar as nossas pregações, seja aqui os irmãos pela internet, sejam os irmãos aqui, você pode prestar atenção que algumas conexões vão sendo feitas e a cada domingo você aprende um pouco mais. Não é assim que acontece? Porque você acaba se lembrando de um determinado detalhe que foi falado numa pregação anterior, e aí você diz assim, isso aqui então, isso é assim por causa disso. Então o desenvolvimento é igualzinho de uma criança. E Paulo está falando para eles, olha, tem coisas que está acontecendo aí com vocês e é muito complicado, isso é coisa de criança. Já viram quando a gente trata com pessoas, às vezes, adultos, que a gente fala, mas isso é coisa de criança, irmão, pelo amor de Deus, né? E o Paulo está falando a mesma coisa. O que estava acontecendo entre eles? Estava acontecendo inveja, contendas, dissensões. Não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Então o que Paulo está mostrando para eles aqui é que nesse momento em que eles estão com esse tipo de pensamento, divisão, brigas dentro da igreja, eles estão andando como homens naturais, porque isso é o que acontece lá fora. Não deveria acontecer entre os cristãos, né? Paulo coloca que eles são carnais, fazendo aqui uma relação com as obras da carne, né? Lá do livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Então, o primeiro ponto que a gente precisa considerar aqui, irmãos, é o seguinte. Eu sei que nós vivemos em situações difíceis, eu sei que nós vivemos em situações complicadas, mas os tempos estão cada vez mais estranhos, mas nós precisamos tomar cuidado para a gente não cair para esse lado infantil da fé. Porque senão você demonstra o quê? Que tudo aquilo que você tem alicerçado dentro de você não passa de algo superficial. Então, quando você é uma pessoa mais madura, tem coisas que você simplesmente aprende a deixar para lá. Tem coisas que você aprende a deixar para lá. Por quê? Porque você começa a ver, você começa a perceber que a fé cristã e a relação de irmãos, ela é muito maior do que pequenos detalhes. Isso um irmão maduro pensa assim. O irmão pequeno em Cristo, ele briga por tudo. Por tudo ele discute.
Então Paulo fala, não dá para conversar com vocês como pessoas espirituais, eu sou obrigado a falar com vocês como pessoas carnais. Vocês ainda estão andando conforme o costume humano. Então esse é um ponto que é muito bom que nós venhamos a tratar. Por quê? Porque toda vez, pare e pense nisso, toda vez que você entra em conflitos, né, com irmãos, vocês dois estão tendo uma atitude infantil, uma atitude de criança. Irmãos, por maior que seja o problema, os conflitos devem ser resolvidos de modo maduro e devem ser resolvidos conversando. É assim que funciona. Aí Paulo vai apresentar agora o problema deles, que é exatamente a introdução que eu trouxe para vocês. Ele diz assim, porque dizendo, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Ou seja, o crédito que eles estavam dando era para quem? Para os homens. Apolo, ele era um orador muito eloquente. Tanto é que tem manuscritos mais antigos que até fazem um trocadilho, né? Colocam o Apolo na frente de Paulo. Porque Paulo, ele era... O Paulo mesmo diz que na escrita ele era bom. Na fala ele não era muito bom, não. Mas na escrita era com ele mesmo. E ao contrário de Apolo. Apolo, na fala, era muito bom, né? Ele era um grande orador. Então, começou a ter uma certa divisão. E alguns diziam, olha, eu gosto mais do Paulo. E outros diziam, eu gosto mais de Apolo. E começou aquela divisão ali no grupo que estava se reunindo em Corinto. E quando Paulo fica sabendo disso, Paulo diz, olha, então vocês estão andando conforme os homens. É assim que funciona lá fora. E aí ele diz, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Ou seja, Paulo está dizendo aqui o seguinte, irmãos, que ele e Apolo não são os detentores da fé deles, mas tinha um propósito maior na fé. E acontece hoje a mesma coisa, se você parar para prestar atenção. Às vezes tem cristãos que começam a defender certos mestres a partir de um determinado ensinamento. Ah, não, porque isso é muito claro, inclusive na televisão, inclusive na internet. Isso acaba causando divisão, isso acaba causando um certo descontrole no aprendizado. Porque, conforme eu ensino para vocês, o cristianismo é muito simples, sabe? Deus não fez um negócio tão complicado para você ser salvo. Você já pensou se Deus fizesse a salvação tão complicada quanto é a religião? Já parou para pensar nisso? Ia ser difícil, hein, irmão? Mas Deus simplificou tudo. Deus simplificou tudo. O que Deus faz? Conforme nós já aprendemos, e é o Evangelho. O homem peca, existe um rompimento com Deus. A partir desse rompimento, precisa ter um religamento. Esse religamento é feito através da morte de Jesus. E aí, o que é que nós aprendemos? Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa é a essência do cristianismo, irmãos. Acabou, só isso. Agora você vê, por exemplo, as pessoas discutindo na internet, perde um tempo violento, que eu até pulo. Pelo tema eu já pulo logo esse monte de vídeo, né? Discutindo teologias calvinistas, discutindo teologias arminianas, né?
sabe, filosofias que entraram para dentro do cristianismo, né, principalmente através de Agostinho, né, estudando a filosofia aristotélica, e o pessoal fica discutindo esse monte de coisas, e às vezes você pode acabar caindo nessa bobeira de perder esse tempo precioso. Então, vejam que Paulo atesta para eles que o mestre, ele não deve ser a causa da discussão, ou ele não deve ser a causa do nosso olhar. Muito pelo contrário, nós vamos ver aqui no desenrolar que ele vai colocar Cristo como sendo a causa. E essa inversão a gente não pode fazer de maneira nenhuma. Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Perceberam? Aqui ele começa a sair de cena. Aqui ele começa a mostrar que nem ele, nem Apolo eram os ministros da fé que deveriam receber o elogio. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem fez crescer. Então, por exemplo, irmãos, a sua fé, ela é desenvolvida, conforme eu sempre ensino, através de ouvir a palavra de Deus. Então, o pastor Felipe ensina aqui, o pastor Johnny ensina aqui, eu ensino, mas todo o ensinamento que nós trazemos a vocês é um ensinamento que é da palavra de Deus, de modo que é um ensinamento de Deus na sua vida. Não é porque o meu tempo é maior para pregar que a palavra que eu estou trazendo é mais importante. Não. Todos nós, como ministros, trazemos a palavra de Deus para vocês. E a atenção deve ser a mesma. Então não tem esse negócio, né? Eu teve um tempo que eu ia viajar, eu nem avisava o pessoal da igreja. Por quê? Porque parecia que tinha um monte de gente que viajava comigo. O cara simplesmente não via na igreja. Então, irmão, esse conceito está errado. Como dizia um amigo meu, comigo ou semigo, né? Aqui, seja pela internet, seja fisicamente, são irmãos que estão trazendo a palavra de Deus. Porque nem eu, nem eles somos nada em relação a isso. Agora, você está de pé por causa da sua fé. O ensinamento, ele vem, mas você escuta, assimila e você desenvolve a sua fé, tá? E aí ele prossegue, versículo 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, é Deus quem tem feito a obra na vida de vocês. Tá? Nós vamos continuar pregando, mas você tem que ter essa ciência de que Deus é quem faz a obra na vida de cada um, não é? Não somos nós. Se você escutar as pregações, é claro que você vai crescer muito mais. Se você evitar as vãs filosofias que são pregadas por aí, você vai crescer muito mais. E é nesse sentido que a gente precisa trabalhar. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Aqui é interessante nesse versículo, irmãos, que Paulo coloca o trabalho dele com o trabalho de Apolo como sendo um único trabalho. Um único trabalho.
Mas cada um vai receber a sua recompensa, o seu galardão, individualmente. Então, para pensar comigo. Nem todos vocês ouviram a fé cristã através de mim. Nem vocês que estão aqui e nem os irmãos que estão aqui pela internet. Em um determinado momento, alguém falou da fé cristã para vocês. Não foi assim? Isso aqui eu lembro. Pastorinho falou com ele da fé cristã, né? E lá também, Pastorinho falou com ele da fé cristã. Só que, o que acontece, irmãos? Tem alguns irmãos aqui que me ouviram pelo rádio, mas também já tinham ido em outros locais. Aí, ou seja, esses irmãos, de alguma maneira, eles tiveram uma participação importante na vida de vocês. Eles plantaram. Eles plantaram. O que é que eu faço aqui? Eu só rego. Mas você cresce por quê? Porque Deus dá o crescimento. Esse é o ponto importante. Então nós temos que colocar as coisas na sua devida ordem, para que nós não venhamos a ser, agora sim, seguidores de homens. Você entende a diferença? O homem, ele vai te ensinar. É necessário que ele ensine. Eu plantei, Apolo regou. Mas Deus dá o crescimento. Quando você tem a sua fé fundamentada em Deus, então você não segue a homens. Você segue a palavra de Deus. É diferente. E aí depois ele diz assim, olha, no versículo 9: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Então, qual é a nossa função? Eu sempre digo, a nossa função é ser um facilitador para você. Tá? Nós somos colaboradores de Deus. E vós sois a lavoura de Deus. Ou seja, Paulo usa aqui o exemplo da agricultura e também usa o exemplo de um edifício. Eu plantei na lavoura, Apolo regou, mas Deus fez crescer. De modo que nós apenas cooperamos com Deus. Somos cooperadores. Às vezes tem irmãos que dizem assim: eu vou ficar em casa, eu vou estudar a Bíblia sozinho porque eu não vou seguir homens. Tem gente que fala isso aí. Quer dizer, isso aí é o ápice da carnalidade humana. O irmão que pensa desse jeito, ele é uma criancinha, é um bebezinho. Bebezinho espiritual. Por quê? Porque Paulo diz aqui que alguém planta e alguém rega, e Deus faz crescer. A única coisa, irmãos, que cresce sozinho é mato. É mato. Você pode ver aí que tem lugar que você passa aí, o mato está tomando conta. Mas eu pergunto para você, o mato serve para alguma coisa? Só para o pessoal vir cortar e pôr fogo. Então ninguém cresce sozinho na fé cristã. Seja o irmão que está me acompanhando aqui pela internet, está crescendo. Sejam os irmãos que estão acompanhando aqui, estão crescendo. Por quê? Porque conforme disse aqui, vós sois a lavoura de Deus. Então uma lavoura, ela precisa do plantio, precisa de cuidado, tem que ir arrancando os matos de vez em quando. E arrancar os matos aqui em sentido espiritual significa quando a gente prega contra as heresias, e é necessário pregar. Arrancar o mato em sentido espiritual significa alertar os irmãos daquilo que está acontecendo em sentido religioso e se desenvolvendo como falsos ensinos.
Agora, como que você sabe de tudo isso se você não ouve, você não presta atenção, você não assiste uma pregação sadia? Porque para assistir pregação sadia hoje está difícil, viu, irmãos? Está complicado. Esses dias eu comentava com o irmão sobre alguns irmãos que eu conheci pessoalmente, que eram grandes mestres. E eu não estou falando mal da filosofia, tá? O grande problema é quando você traz a filosofia para dentro da igreja. Aí fica complicado, né? Fica complicado quando você traz a filosofia para dentro da igreja e começa a ensinar na igreja aquilo que você aprendeu filosoficamente. Isso fica muito difícil. Por quê? Porque você começa a dar um ensinamento falso para os irmãos. É por isso que, se você parar para prestar bem atenção, as nossas pregações são expositivas e se atêm única e exclusivamente à Bíblia. Só. Por conta disso. Eu podia chegar aqui, irmãos, pela misericórdia de Deus e pela graça que me foi dada, tanto em teologia quanto em história, e agora no direito, algumas coisas que eu estou aprendendo, podia chegar aqui e ficar falando um monte de coisa para vocês. Mas eu pergunto, você vai usar isso aí na sua vida para quê? E o que vai adiantar? Agora tem irmãos que se impressionam, né? O camarada pega lá as histórias da carochinha, traz para o público e prega, e as pessoas, os meninos na fé, ficam assim, esse pastor aí conhece. Mas o cara não sabe nem o que está falando, não sabe nem a profundidade daquilo que ele está pregando. Um dia, um irmão me chamou para ir numa determinada festividade. E aí eu dei uma passadinha lá, porque eu não aguentei ficar. Mas aí o tema que o irmão ia pregar era Jesus chorou. Texto da Bíblia. Acho que é Lucas 12, nem lembro mais o texto. E Jesus chorou. Aí, irmão, esse cara ficou quase 1 hora falando por que Jesus chorou. Só que aí ele ficava contando a história da vida dele, contava um monte de coisa, mas falava tanta besteira, mas tanta besteira, para dizer que Jesus chorou. Jesus chorou quando Lázaro morreu, né? Pelo menos eu me lembro. Jesus chorou ao ver Jerusalém não aceitar o ensino dele. Mas, sabe, nada de profundo para ensinar. Como é que o cara consegue falar 1 hora em cima de 2 palavras? E Jesus chorou. Por quê? Porque acaba agregando esse monte de besteira no sermão. É por isso que nós temos que valorizar quando o sermão ele é pregado de acordo com a palavra de Deus e explicado a conexão de um texto com o outro, assim como nós estamos fazendo. Então eu conheci esses irmãos e todos eles eram grandes pregadores. Mas depois eles começaram a trazer a filosofia para dentro da igreja. Tem deles hoje que não acredita nem que Jesus vai voltar. Então você vê como é que são as coisas. Então, nós que plantamos, e principalmente os que regam, que são aqueles que pregam, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tentar se ater àquilo que a palavra de Deus traz. Vocês podem notar, prestem atenção, hoje o pastor Felipe começou falando sobre a religião. Nós estamos considerando a enciclopédia das religiões, muito rico o ensino, né? Agora, vejam só que interessante. Você vai perceber durante o caminhar da enciclopédia das religiões que muitas religiões elas são baseadas apenas em filosofias humanas. Só filosofias. Parece um ensinamento legal? Parece. Mas são filosofias que não vão te trazer nada, não vai agregar na sua salvação.
E esses irmãos, infelizmente, como diz o irmão lá, se desviaram. Se desviaram. E aí eles continuam dentro da igreja, são pastores, mas você vai na pregação dos caras, são famosos, aparecem na televisão, dão entrevista, mas só que não tem condições, né? Outro, versículo 9, aliás, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então aqui está de novo o começo daquilo que a gente iniciou falando. O cuidado para não idolatrar os apóstolos. Segundo a graça que me foi dada. O primeiro ponto aqui é que ele reconhece que aquilo ali não era dele, ele recebeu. Então, nada é nosso, irmãos. Nada é nosso. Nós temos que ter isso em mente. Tudo que nós temos vem de Deus, seja em sentido espiritual, seja em sentido material, quaisquer habilidades que você tenha, quaisquer oportunidades que você tenha. Nunca pense que está acontecendo pelo seu esforço humano. Não. É pela graça. Nós vivemos o momento, a dispensação da graça. Então ele disse: segundo a graça que me foi dada, eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento. E o fundamento é Cristo. Aqui a gente precisa, então, irmãos, compreender. Porque muita gente fala de Cristo. Muita gente fala de Cristo. Mas tem uns que falam de um Cristo que não é o Cristo da Bíblia. Então é um fundamento falso. Então, se você não conhecer o Jesus da Bíblia, que é esse que a gente prega nos evangelhos, você está lançando um fundamento diferente. E o fundamento principal, Cristo, que é o que Paulo disse que ele saía pregando, era o evangelho. E esse fundamento que eu estou mostrando para vocês, que é o Cristo da Bíblia, é exatamente o pilar do evangelho. Um dia o homem pecou, um dia Cristo morreu, ressuscitou pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e esse mesmo Cristo vai voltar, vai julgar os vivos e os mortos. É assim que funciona a coisa. Então, irmãos, a gente precisa compreender este fundamento. Esse negócio, porque o irmão se desviou. Precisa ver o fundamento que ele estava baseado. Precisa ver o fundamento que ele estava baseado. Eu já ensinei para vocês, e nós vamos ver aqui nesse capítulo, que quem é cristão não perde a salvação. Não perde a salvação. Isso aí é uma paz que o Espírito Santo nos dá. Mas tem um problema. Aquele cidadão realmente era cristão? Ele estava construído sobre o quê? Porque, irmão, se você for construir em cima da placa da igreja, seu fundamento já está falso. Mas a igreja ensina sobre Cristo. Tudo bem, mas você já começou errado. Se você for construir em cima do pastor, não, porque aquele pastor, sabe, já está errado.
No primeiro lugar, você tem que ter essa conexão com Jesus. Aí depois o restante é consequência. Esse é o ponto, tá? Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Ou seja, aqueles 30 e tantos anos de trabalho do apóstolo Paulo, o emprego dele era fundamentar o evangelho em Jesus. Eu nunca vi ele se exaltando na Bíblia que ele era o fundador ou originador do evangelho. Muito pelo contrário, sempre exaltando a Cristo. Então nós temos que prestar atenção onde nós fomos edificados. Quando você vê assim, o irmão dizendo assim, não, porque fulano se desviou. Na verdade, só o tempo dirá. Lembra que eu já ensinei para vocês? Tem cristão que ele dá altos e baixos. Por quê? Porque é ser humano. Até aí tudo bem. Mas não significa que aquele irmão se desviou do evangelho já e que aquele irmão perdeu a salvação, porque salvação não perde. Se ele tiver sido edificado em Cristo, você vai perceber que o Espírito Santo vai conduzir ele de novo a Cristo. Agora, se ele foi edificado sobre outro tipo de fundamento, você vai perceber que a vida cristã dele acabou. E quando eu digo vida cristã, irmãos, eu não estou dizendo aquele camarada que é igrejeiro, né? Aquele camarada que é religioso, né? Demais. Eu estou falando de vida cristã com Deus. Pessoal, você e Jesus. Relacionamento com Jesus. Conversar com Jesus. Sabe? Pegar os evangelhos. Ler mais os evangelhos. Entende? Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa. Mas se nós tivéssemos, irmãos, só os 4 evangelhos, já era o suficiente para você ter uma vida cristã. Já era o suficiente. Então se preocupe em ler mais os evangelhos ou ouvir. Agora está tão simples, irmão. Você vai lá no celular, coloca lá. Na voz do Cid Moreira é até legal, que é narrado e dublado. Né? Eu ouço bastante a Bíblia na voz do Cid Moreira. Então às vezes eu estou dormindo e eu estou ouvindo a Bíblia. E isso é muito legal. Por quê? De alguma maneira você vai lembrando, ele vai passar ali um trechinho, você vai lembrar, eu aprendi sobre isso daqui. Eu aprendi sobre isso aqui. Então reforça no seu pensamento. Ok? Depois no versículo 12. Preste atenção, que no 11 ele diz que tem um fundamento. Quem é o fundamento? Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Essa metáfora aqui, irmãos, ela faz referência ao tribunal de Cristo. Ela faz referência ao tribunal de Cristo. Então vamos lá. Fundamento, Cristo. Mas disse que em cima desse fundamento pode ter uma construção com prata, ouro, pedras preciosas. Mas também pode ter uma construção com madeira, feno e palha. E o fogo vai revelar. Aí eu pergunto para vocês: o que é que se destrói primeiro?
É o ouro? É a prata? É a pedra preciosa? Ou é a madeira, a feno e a palha? Irmão, o ouro você pode pôr fogo, não acaba, ele derrete. Mas, quando terminar, se você colocou fogo em 100 gramas de ouro, até ele ficar líquido, quando terminar que ele endurecer, tem 100 gramas de ouro. Então não destrói. Tá? A prata, a mesma coisa. As pedras preciosas também. Né? Tanto é que o diamante ele é forjado em altíssimas temperaturas. Agora não. Madeira, feno e palha, às vezes o camarada jogar uma bituca de cigarro já pegou fogo. Então o que significa isso na construção? Presta muita atenção para você entender isso. E eu acho que essa fala aqui vai ser um diferencial na vida de vocês. Tanto os irmãos que estão aqui pela internet, quanto vocês que estão aqui pessoalmente. O que acontece? O alicerce, se for Cristo mesmo, é inabalável. Se for Cristo mesmo, fica tranquilo. Tem que ser Cristo. O que é o ouro, a prata e a pedra preciosa, irmãos? São as doutrinas, os ensinamentos que nós recebemos. Então você pode ser muito bem orientado, biblicamente, sendo construído sobre Cristo, com ensinamentos de qualidade. E como dizia o professor Olavo de Carvalho, não querendo me engambar, mas aqui você tem ensinamento de qualidade, porque a gente só ensina a Bíblia. Aqui você está sendo edificado sobre ouro, sobre prata e sobre pedra preciosa. Mas ao mesmo tempo, tem lugares que as pessoas são edificadas em cima de madeira, feno e palha. Vou dar um exemplo. Nós gostamos muito do nosso ministério de louvor, a irmã Rose está de parabéns, os irmãos que louvam a Deus aqui também. Mas dá para uma igreja viver só de música, irmão? Tem condição? Vou para a igreja para ficar ouvindo música. Eu vou para a igreja porque eu gosto de ficar ouvindo música. Música eu ouço em casa, ué. Louvor eu ouço em casa, ouço no carro. Então não é isso. Tem louvores que ajudam a edificar a fé? Claro que tem. Tanto é que os nossos são escolhidos a dedo pela irmã Rose. Agora tem louvor que você só vai ouvir heresia. Então, quando a pessoa ela está sendo construída sobre algo que não é de fato o ensinamento da Bíblia, ela está sendo construída sobre madeira, feno e palha. Entendeu? Muitas vezes, dependendo a linha que a igreja assuma, ela vai ter ensinamentos que são voltados para esta vida. E você não percebe. É usado o nome de Cristo, mas é voltado apenas para esta linha. E aí você, naquele momento que você está ali, você até está num certo êxtase. Eu vou explicar uma parte aí para vocês. Funciona assim, ó. Você já percebeu, principalmente hoje, se você pegar, tem igrejas muito grandes. Normalmente agora virou moda, né? O palco, né? Como dizia Charles Spurgeon, o palco é preto, tem canhão de luzes, né? Aí tem aquela orquestra bonita e a ênfase vai toda ali no louvor. Por quê? Porque a música, irmãos,
ela tem o poder de mexer com as nossas emoções. A música mexe com as emoções. E se você parar para prestar atenção mais um pouquinho, você vai perceber que normalmente, principalmente nessas igrejas que trabalham muito voltadas para a prosperidade, depois daqueles louvores bonitos, então vem a chamada ministração dos dízimos e das ofertas. Quem já percebeu isso aí? Pode prestar atenção, é desse jeito. Por quê? Porque a pessoa, ela mexe com as emoções. Aí, depois vem um pregador, prega ali uma meia horinha e acabou. E a pessoa vai embora. Naquele momento que ela está ali, ela está em êxtase. Né? A música, principalmente mais alta, ela cria o êxtase na pessoa. E isso daí, irmãos, é desde os primórdios da humanidade. Entendeu? Se você pega, por exemplo, eu vou usar esse exemplo aqui porque eu acho ele muito interessante. Pega o hino nacional brasileiro ou o hino nacional de qualquer nação, e vamos falar do brasileiro porque nós estamos aqui. Mas diga-se de passagem, o Joaquim Osório Duque Estrada, que é o homem lá que criou o hino, o cara foi muito feliz na letra, porque o nosso hino, para mim, é um dos mais bonitos que existe no mundo. Agora eu pergunto para você, principalmente para quem gosta de jogo, seleção brasileira vai entrar em campo, começa a tocar o hino nacional, não dá até um arrepio? De bonito que é o hino. Ele mexe com as emoções. Aquilo é para quê? Para incentivar o nacionalismo, tá? Tanto dos jogadores quanto dos brasileiros. É por isso que existem os hinos. Religiosamente falando, é a mesma coisa. Tem muitos louvores aí que não são louvores a Deus. São louvores ao pregador, são louvores ao ministério de louvor, sabe? São louvores ao homem. Então, quando você está em um sistema como esse, você não consegue crescer nunca. Porque depois que você foi embora, e você parar, poxa vida, hoje o irmão falou sobre qual assunto lá? Muitas pessoas têm dificuldade de se lembrar, pelo menos o capítulo do que foi falado. Você pode até não lembrar tudo, mas alguma coisa você lembra. Hoje eu fui alertado para tomar cuidado, que nós temos que ser orientados em cima de Cristo. Por isso que essas pregações, irmãos, de Velho Testamento, eu não fico fazendo. Não fico fazendo porque, sabe, história judaica, inspirado por Deus, escrito dentro de um outro contexto, interessante para aprender, mas você tem que pegar Velho Testamento que aponta para Cristo, sabe? Não adianta você pegar, por exemplo, 2 Reis capítulo 1, história do rei Acasias, que morreu, tal, porque mandou consultar Baal de Zebub, né? Tá legal, é uma história que mostra que nós devemos tomar cuidado e não adorar outros deuses. Tá bom, mas isso aí todo mundo não sabe? Isso aí todo mundo sabe, até uma criança pequena. Então vejam que é um ensinamento infantil. É um ensinamento infantil, se você for pegar por esse ângulo. Então o fundamento tem que ser em cima de Cristo. Porque disse aqui, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará. Bom, como esse texto, ele é para os cristãos, então nós podemos entender aqui que este dia é o dia do tribunal de Cristo. A obra de cada um se manifestará e declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Esse fogo aqui, irmãos, não é fogo punitivo, tá? Não tem nada a ver com o negócio de inferno, de purgatório, não tem nada a ver com isso aí.
Aqui é apenas uma metáfora para mostrar sobre que tipo de ensinamento você está levando à sua vida. Só isso. Porque se você estiver construindo à base de ouro, metais, pedras preciosas, a sua fé vai suportar muito mais rapidamente. Se você estiver sendo construído em cima de madeira, ferro e palha, você vai dar aquela caída, conforme disse o irmão lá, vai desviar, né? Depois volta, mas vai ter problemas. Depois ele diz assim: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Então está aqui a relação, conforme nós estamos falando, com o tribunal de Cristo. Então, no dia do tribunal de Cristo, a obra, que no caso somos todos nós, né? Se a obra permanecer, a pessoa vai receber o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Ou seja, se eu edifiquei em cima de Cristo, mas eu fiquei ensinando um monte de besteira para vocês, uma comparação, vocês não têm culpa de ter ouvido besteira. Então a obra se queimou no sentido de que tudo aquilo que eu ensinei para você não valeu de nada, mas um fundamento você está em cima dele, que é Cristo. Então você está salvo e eu serei salvo, porém perco o meu galardão. Entendeu? É aquele velho ditado: nadar, nadar e morrer na praia. É dessa maneira que acontece. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, irmãos, olha só, aqui ele coloca que nós somos o templo de Deus. Então esse negócio de que o Novo Testamento não trabalha com o negócio de templo. O Novo Testamento não trabalha com isso aí. O templo de Deus somos todos nós, todos os cristãos em toda a terra. Então, juntos, nós somos o templo de Deus. E disse que, 17, que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Quem é aquele que destrói o templo de Deus? Não é aquele pregador que muitas vezes não tinha tanta orientação e acabou ensinando algumas doutrinas secundárias, né, para a igreja, e o irmão aprendeu errado. Não. Você está sob o fundamento. Tudo bem? O fundamento é Cristo. Então você está alicerçado em Cristo. Mas vamos dizer que você está em um determinado local onde você está aprendendo madeira, palha, ferro. Então não é esse o caso. Quem é que destrói o templo de Deus aqui? São aqueles instrutores que não estão edificados em Cristo e começam a lançar heresias dentro da igreja. Tá? Então isso acontece bastante. E a única maneira que tem, irmãos, de você entender e descobrir as heresias é através de você conhecer a palavra de Deus. Né? Você quer ver? Foi lançada a nota de R$200 há algum tempo atrás. Se alguém chegar com a nota de R$200 falsa e você nunca viu uma verdadeira e ele te der e está lá parecendo que é uma nota de a nota nova que lançaram e tal, o que você vai fazer? Você vai dizer que é falsa? Não tem como, você não conhece a verdadeira.
Então, como que você pode dizer que um determinado ensinamento é falso se você não conhece o ensinamento verdadeiro? É por isso que eu tenho dito que a simplicidade do Evangelho, ela é muito maior. É muito maior, irmãos. Sabe? Eu gosto sempre de citar essa discussão teológica que o pessoal fica perdendo tempo, que é os ensinos de Calvino ou os ensinos de Armínio. O pessoal fica perdendo tempo construindo sobre madeira, palha e feno, porque isso aí não leva ninguém para lugar nenhum. Então, ensinos que não levam ninguém para lugar nenhum são esses ensinos. Agora, existem os ensinos que são heresias mesmo, conforme disse o apóstolo Pedro: se infiltrará entre vocês falsos mestres, e estes ensinarão doutrinas de perdição. Certo? Principalmente as seitas são mestres nesse tipo de coisa. Primeiro, que ela não está edificada sobre Cristo. Você pode perceber que toda seita, ela é edificada normalmente sobre o fundador ou a sequência que foi depois do fundador dele. As seitas normalmente são assim. Quando a gente estiver falando de seitas, vocês vão entender isso perfeitamente. E aí, o que vai acontecer? Esse tipo de grupo, ele destrói a lavoura de Deus. Por quê? Porque ele leva as pessoas à perdição. Então a Bíblia diz que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E ele diz aqui que o templo de Deus somos nós, toda a igreja de Jesus Cristo no mundo inteiro em conjunto. 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Note então que interessante. Ao invés de nós ficarmos perdendo tempo, né, na internet, atrás de determinados ensinamentos humanos, pega a Bíblia, irmão, e vai ouvir a Bíblia. Mais fácil. Pega o Novo Testamento, começa a ouvir de Mateus para frente, sabe? Ouve de novo, vai edificando em cima de Cristo com ouro, madeira, ouro, prata e pedras preciosas. Agora não fica perdendo seu tempo com madeira, feno e palha. Isso aí não vai servir de nada para você. Vejam que ele diz, conforme eu já ensinei várias vezes, o texto trata de galardão, não trata de salvação. Mas você poderá ter um galardão muito melhor naquele dia. Agora, se você não investe na sua construção, você talvez não vai ter nem galardão. Está salvo, mas não tem nem galardão. E esse galardão, irmãos, ele está relacionado com o domínio que a igreja de Jesus vai ter sobre a terra depois do Armagedon, tá? No milênio, juntamente com Jesus. Jesus vai distribuir esse galardão, essas tarefas para aqueles cristãos que construíram sobre ouro, pratas e pedras preciosas. O que construiu sobre fé não está salvo, mas ele não vai ter galardão nenhum. Entendeu? E aí ele diz que se é para ensinar, não ensine filosofias humanas. Se é para ensinar, ensine Cristo. Por quê? Diz que Deus tornou tola a sabedoria do mundo.
A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Quando você se torna um cristão, você pode perceber que muita gente te critica. Muita gente te critica, porque você se tornou cristão. Agora diminuiu mais um pouco, porque depois que lançaram o movimento gospel, aí esse movimento gospel, um monte de gente começou a dizer, eu sou gospel, né? Sou gospel e tal. E até famosos se tornaram um gospel. Então, ficou um pouco mais tranquilo. Mas antigamente, quando o pessoal dizia que era crente, que era essa expressão que era usada, então as pessoas normalmente faziam chacota. Até hoje, se você sai de uma seita e diz que você agora é cristão, o pessoal fala que você ficou louco. Ué, largou nosso grupo e agora entrou, agora virou crente. Mas presta atenção numa coisa, irmãos. Presta atenção numa coisa interessante. Conforme eu citei, todas as seitas têm seus fundadores e a sequência desses fundadores. Então, o alicerce que eles constroem é em cima do ensino dos fundadores. Que nem nós falamos hoje sobre o budismo. O alicerce do budismo são os ensinamentos de Siddhartha Gautama. Esse é o alicerce deles. Aí eu pergunto para você, como é que fica a questão salvífica neste aspecto? Você pega, por exemplo, outras seitas famosas, como nós temos aqui no Brasil, né? Você pega o mormonismo. O fundamento dele está onde? Em cima dos ensinamentos de Joseph Smith. Você pega o adventismo, o fundamento dele está onde? Está em cima de Ellen White. Você pega as testemunhas de Jeová, o fundamento dele está onde? Em cima de Joseph Franklin Rutherford. E outros grupos que vão se formando. Então o fundamento está em uma pessoa, não está em Cristo. E é nesse aspecto que nós precisamos tomar cuidado, porque a sabedoria do mundo é loucura. Você já viu que tem pregadores, às vezes, eu não sei de onde os caras tiram certas doutrinas, eu não consigo compreender. Eu fico imaginando, eu falo assim, mas de onde que esse cara está tirando isso aqui? De onde que ele tirou isso? Porque assim, você lê a Bíblia e você não acha isso aí. Aí você vai começar a procurar, porque eu já comecei a fazer isso. Já comecei a procurar. De onde que os camaradas tiram? Eles tiram de livros apócrifos ou de livros pseudepígrafos. Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, né? Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Moisés, o livro de Enoque. Aí eles pegam esses livros que não estão no cânon bíblico e eles vão dando aquelas pinceladinhas dentro da igreja, construindo sobre madeira, feno e palha. Então, irmãos, nós temos que ser gratos. Temos que ser gratos porque, graças a Deus, nós conseguimos criar uma comunidade, e essa comunidade é extensiva aos irmãos da internet e a todos aqueles que desejam acompanhar, uma comunidade cujo fundamento é Cristo. O fundamento não é o ancião, o fundamento não é o pastor Roberto, não é o pastor John, não é o pastor Felipe. O fundamento é Cristo. E os ensinamentos que nós procuramos trazer aqui são ensinamentos de Cristo. Mas é muito simples isso aí que você ensina, ancião. Mas é isso, irmão, é simples mesmo. Não tem complicação. É simples. O evangelho é simples. O evangelho, ele é mais simples do que você imagina. Portanto, pare de perder tempo. Pare de perder tempo com ensinamentos que vão ficar tudo no fogo na hora do tribunal de Cristo. Edifique para que a sua obra, ela seja, quando descoberta, ela resista, porque está escrito,
pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim. Então nós precisamos pensar um pouco mais nisso, irmãos. A nossa preocupação, muitas vezes, ela fica resumida a esta vida. E eu sei que não é tão fácil, porque é nessa vida que a gente transita. É aqui que a gente tem as nossas dificuldades, é aqui que a gente tem as nossas alegrias, é aqui. Mas se você ficar resumido aqui, você também está se deixando construir sobre as coisas que queimam muito fáceis. Portanto, o meu conselho nessa pregação de hoje é: comece a ouvir mais os ensinamentos de Jesus. Comece a ouvir mais aquilo que ele ensinou. E aí você vai ver como vai ficando simples, irmão. Cada vez que você vai ouvir no Evangelho, você vai criando um reforço de Jesus na sua mente. E aí você vai perceber que, conforme nós temos ensinado, embora você não perca a sua salvação, você fará uma manutenção da sua fé em Cristo Jesus, que é o nosso verdadeiro alicerce. Deus abençoe vocês.